Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiane Andrade, eu sou especialista em regularização de obra de construção civil, trabalho com assessoria e consultoria. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é o CNO. Então já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo, com um colega que precisa saber dessas informações e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro quando eu postar mais vídeos aqui, ok? Então vamos lá pro assunto. Primeiro ponto, muito cuidado ao abrir o CNO. Porque tudo que é feito no CNO vai se refletir lá no CERO na hora de fazer a aferição da obra. Então, muito importante se atentar aos detalhes. Primeiro ponto, data de início da obra. Pessoal, muitas pessoas não estão sabendo informar a data correta, principalmente áreas que têm decadência parcial ou total. Se não for colocada uma data decadente, ou seja, data decadente é uma data de obras que já estão concluídas há 5 anos ou mais, consegue a decadência na tributação aí do INSS referente àquela obra, ok? Então, se essa obra já está concluída há 5 anos ou mais, consegue a decadência total ou parcial se tiver iniciado em um período decadente e concluído num período mais atual, ou seja, não decadente. Então, muito cuidado a esse detalhe. Colocar a data de início correta, a data decadente. Às vezes, o que acontece? O alvará e a BITSE têm datas atuais, porém a obra é mais antiga. Então, o pessoal não está sabendo colocar essas datas para conseguir a decadência. Tem uma lista na Instrução Normativa da Receita Federal de documentos que conseguem comprovar essa decadência, ok? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a relação de documentos que a Receita pode solicitar, um ou mais desses documentos, para comprovar a decadência da obra, tá bom? Bom, então esse é um ponto muito importante, colocar uma data decadente para conseguir a redução, porque senão não vai conseguir a redução e você não vai conseguir colocar isso lá na hora de fazer a aferição. Esse detalhe você coloca no CNO, então muito importante ao preencher a data de início. Outro ponto, áreas complementares, são as áreas que têm redução. Muitas pessoas estão com dúvidas e perguntando, as áreas de redução não existem mais? Né? Aquelas áreas que se chamam lá na DIS, garagem, varanda, enfim. Pessoal, aqui no CERO teve algumas mudanças. Não é que não existe mais, porém, tiveram mudanças. Então, eu vou falar como que você informa essa área de redução e o que ele considera como áreas de redução. Você vai colocar essas áreas na hora de abrir o CNO como área complementar. Vai existir área principal da construção para você preencher e área complementar se tiver. E o que entra? Muitas pessoas estão com dúvidas. Garagem entra ou não entra? Ela só vai entrar se ela estiver desligada do corpo principal do projeto. Ou seja, se ela estiver ligada ao corpo principal, ela não vai entrar como redução. Se ela estiver desligada, ela entra como estacionamento térreo, ok? As opções que tem: piscina, quadra esportiva e poliesportiva, o estacionamento térreo e as áreas de bomba ali do posto de gasolina que não esteja ligada ao corpo principal da construção. Então, essas são as áreas de redução, chamadas áreas complementares, ou seja, são áreas que têm redução. Se forem cobertas, 50% de redução. Se forem descobertas, 75% de redução. Portanto, muito cuidado a esses detalhes para serem informados, senão não vai conseguir a redução, porque tudo que coloca no CNO será preenchido automaticamente lá no CERO. Bom, aí muitos estão perguntando, como que eu vou saber se a garagem está ligada ou desligada da construção principal? Pessoal, vocês têm que olhar o projeto, a planta, né, para saber se está ligada ou não. Eu vou pôr aqui na tela uma imagem do que é uma garagem ligada e uma garagem desligada, ok? Bom, pessoal, como vocês viram, o exemplo é assim que você tem que analisar se está ligada ou não para conseguir a redução, ok? Então, muita atenção a esses detalhes. Agora eu vou falar de outro ponto muito importante, a decadência parcial. Como eu já falado, é importante colocar a data de início no CNO, uma data decadente, para conseguir a decadência parcial ou total. No CNO, você só informa a data de início, não informa a data de término da obra. A data de término ela vai ser informada na hora de fazer a aferição lá no CERO. Lá no CERO, você tem que colocar uma data decadente também, se for decadência total,
e ele faz o cálculo automaticamente e zera os valores a pagar. No caso de decadência parcial, ele faz automático também, basta informar a data de início decadente e data de término não decadente. Ele vai fazer o cálculo proporcionalmente aos meses de execução da obra, de forma automática. Então, como eu informo isso? Basta colocar data de início decadente e data de término não decadente para a decadência parcial. E se for total, tanto a data de início quanto a de término tem que ser datas decadentes para o sistema não gerar cobranças, ok? Então, agora vamos para mais um detalhe. O primeiro vídeo que eu fiz falando sobre um novo sistema, né, o Cero, a vinculação de habite-se e alvará. Aí muitas pessoas estão achando que a vinculação é obrigatória e também muitos estão preocupados quando não aparece alvará para vincular na hora de abrir o CNO. Pessoal, um detalhe, a vinculação ela é opcional. Então, se você vê que as informações no alvará estão corretas, você pode vincular o CNO. Porém, se você finalizar o CNO com o alvará vinculado, ali você não consegue alterar. Mas tiveram mudanças agora, dia 2 de agosto, a Receita disponibilizou novos serviços para o CNO para facilitar essa correção. Então, muito cuidado. Se você vincular um alvará, você não consegue alterar ali mesmo, naquela parte de alteração do CNO, todas as informações. Aí você vai ter que abrir um processo digital, que é uma novidade, que antes não tinha opção de abrir para o processo digital. Se tivesse necessidade de alteração, tínhamos que fazer um requerimento, juntar a documentação necessária, apresentar na Receita Federal ou entrar no chat e solicitar que um servidor da Receita fizesse a abertura desse processo. Então, a gente dependia de um servidor da Receita abrir o processo para conseguirmos fazer alterações ou anulação no caso de CNO por multiplicidade, ou seja, mais de um CNO para a mesma obra sem necessidade. Agora, pessoal, uma novidade é que através do portal ECAC vocês conseguem fazer esse pedido. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um formulário que vocês devem preencher se for o caso de pedir alteração ou anulação do CNO. Esse formulário deve ser preenchido, assinado e aberto um dossiê, né, um processo digital no portal ECAC, juntar a documentação que comprova a necessidade e também juntar esse formulário para poder conseguir alterações ou até mesmo a anulação do CNO. Então, assim, esses serviços estão disponíveis a partir do dia 2 agora. Antes não tinha essa opção, então facilitou aí a questão para corrigir o CNO. Então, muito cuidado na hora de abrir, porque algumas informações vão dar mais trabalho para serem corrigidas. Se você não vincular o alvará, você consegue alterar sem necessidade de abrir processo digital. Consegue alterar ali pelo ECAC, porém, a data de início não consegue. Só consegue, por exemplo, a metragem ali, a destinação. Algumas informações você consegue alterar, outras ele não deixa. Então, se vocês errarem, né, colocarem alguma informação equivocada, vocês tentam alterar ali na opção CNO, alterar. Se não conseguirem, vocês vão ter que abrir o processo, preencher o formulário que eu comentei aqui, juntar a documentação necessária para a Receita alterar para vocês, ok? Agora eu vou falar de outro assunto, que é a migração da matrícula C para o CNO. O que acontece? Muitas pessoas, ao abrir o CNO, não olham se existe já uma matrícula C para aquela obra. Então, é um detalhe muito importante, porque se já existe a matrícula C, vocês devem inscrever CNO a partir da matrícula C, ou seja, vai fazer a migração, vai continuar o mesmo número, porém vai ser um CNO e vocês vão preencher as demais informações. Então, muito cuidado, porque às vezes já existe uma matrícula e tem gente abrindo outro CNO para a mesma obra. Então, vocês devem usar o mesmo número, fazendo a migração lá no portal ECAC. E aí vão perguntar, como que eu sei se essa obra tem matrícula C ou não? No próprio portal, ele aparece a lista. Quando você clica em CNO, inscrever obra nova, ele aparece uma lista de matrícula C, se existe, né, matrícula C. Se não aparecer, é porque não tem, aí você inscreve um CNO novo, ok? Esse é um detalhe importante também, que vocês devem ficar atentos. Então, pessoal, esses detalhes são importantes. Se vocês informarem errado, faz a diferença no cálculo final, lá na hora de fazer a aferição, principalmente data de início, faz toda a diferença no cálculo. Outro detalhe, essas áreas complementares também, se não forem informadas,
não vai conseguir redução de 50% ou 75% lá na aferição, porque vocês não informam isso no Cero. Ele puxa essas informações automaticamente do CNO. Outro ponto muito importante, a destinação e a metragem e o tipo de obra. Quando vocês vão preencher o CNO, existem ali várias categorias a serem preenchidas. Quando chega na categoria destinação, ou seja, se é uma residência unifamiliar, multifamiliar, comercial, salas e lojas, galpão industrial, enfim. Ali você tem que colocar a opção correta, por quê? O Cero, ele aplica um percentual de equivalência de forma automática. Ele leva em conta o quê? A destinação e a metragem. Então, para cada destinação, tem um percentual que ele aplica de forma automática, é um redutor aplicado na área. Então, muito cuidado também a esses detalhes que podem reduzir ou aumentar o cálculo lá na hora de fazer a aferição no Cero, ok? Porque aqui todas aquelas áreas, né, que o pessoal colocava na DISO que tinha redução, por exemplo, a varanda, né, todas as garagens, sacada, né, a área gourmet ali, não entram mais na área de 50 ou 75, porém, o Cero ele aplica esse outro redutor chamado de percentual de equivalência. Então, na verdade, ele não leva, ele vai levar em consideração a destinação e a metragem. Ele não vai perguntar qual é a área específica. Se é uma sacada, se é uma caixa d'água, não. Ele vai olhar a destinação, ou seja, se é unifamiliar, se é comercial, salas e lojas, e a metragem. Por exemplo, na residencial unifamiliar, até 1.000 metros, ele aplica o percentual de 89%. Na multifamiliar, até 1.000 metros, ele aplica 90%. E se essas metragens passarem de 1.000 metros, ele vai aplicar outro percentual de equivalência. Ou seja, se a área tem até 1.000 metros quadrados, ele vai aplicar 89%, cobrando, aferindo de fato 89% e não 100% da área. Então, o que vai ser cobrado, né, ali no cálculo vai ser 89% e não 100%. Então, tem uma pequena redução aí na hora de aferir, ok? Se for multifamiliar, ele aplica 90%, ou seja, vai ser pago, cobrado, né, se for devido, 90% da área e não 100%. Então, é importante ficar atento na hora de preencher isso lá no CNO também. Outro ponto importante, o tipo de obra. Pessoal, obras de alvenaria, ele vai aplicar o percentual de 20%. E obras de madeira ou mista, ele aplica o percentual de 15%. Ou seja, faz diferença. Então, é um detalhe importante que vocês devem ficar atentos. Se a obra é de alvenaria, ela vai ser mais cara. Se ela é mista, ela vai sair um pouquinho mais barata e se for de madeira também. Então, vocês têm que ler também na instrução o que ele considera como mista. Eu vou deixar aqui embaixo uma parte da instrução que fala o que ele considera como obra mista, tá? No caso, ele vai considerar a estrutura, se for de madeira ou de metal, né? Aí já considera como mista. Mas eu vou deixar aqui os detalhes na descrição do vídeo também, ok? Então, pessoal, esses detalhes fazem diferença no cálculo, deixando a obra mais cara ou mais barata. Então, devem ser informados corretamente e com muita atenção, ok? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Digam aqui nos comentários qual o próximo tema que vocês querem que eu traga para o próximo vídeo que eu fizer aqui, ok? E um abraço, até mais!